Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso webinar sobre nota fiscal de consumidor eletrônica. Como a gente já sabe, muitos de vocês devem saber, agora, em 2019, a nota fiscal de consumidor eletrônica ela será obrigatória para todo o comércio que vai ser emitido. Então, o meu intuito aqui nesse webinar é apresentar para vocês como que funciona, o que é essa nota fiscal, né, de consumidor eletrônica, quais são as vantagens, algumas características, e no final eu vou apresentar para vocês, né, na prática, no sistema, como que isso funciona. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade. Embaixo vocês têm uma área de comentários, então vocês podem fazer qualquer comentário, qualquer pergunta. O Jonathan está comigo para auxiliar nesse sentido, ele vai estar ajudando a responder. E no final, caso tenha algumas dúvidas, eu vou responder no próprio webinar. Vou trocar a tela, então, agora para a apresentação e nós vamos começar. Vou só compartilhar minha tela. E vamos iniciar. Acredito que vocês já estão enxergando a minha tela, então vamos lá. Deixa eu só selecionar aqui. Beleza. Então vamos começar nosso webinar. Meu nome é Samuel Basso, sou fundador da Otimize Sistemas. Ali está meu e-mail, samuel.basso@otimize.com.br. Sintam-se à vontade para me enviar qualquer e-mail, qualquer dúvida, que eu vou estar à disposição para responder a todos. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar de uma introdução bem rápida, vamos falar o que é o nota fiscal de consumidor eletrônico, como funciona, algumas vantagens, algumas características que tem, como que foi essa questão de obrigatoriedade dele, se vocês querem iniciar, o que eu preciso ter, então a gente vai também estar explicando isso, e como funciona na prática. Então vamos lá. A nota fiscal eletrônica, tá, é aquela antiga, ela foi o primeiro projeto que foi feito, né, do governo federal. Então é aquela nota maior que eu acredito que todo mundo já tenha visto. Essa já está obrigatória já para todas as empresas em nível nacional, e com base nessa nota, como funcionou, digamos assim, deu certo o projeto, surgiu o cupom fiscal eletrônico, ou a nota fiscal de consumidor eletrônica, a famosa sigla NFCE. Então, foi baseado nesse projeto que criaram a nota fiscal de consumidor eletrônica. Vamos para alguns dados dela, tá? Então, como eu acabei falando, o NFCE significa Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Ela não é obrigada em todos os estados, tá? Santa Catarina é um estado, o único estado que não tinha aderido a esse projeto, então eu tenho uma informação, logo eu passo para vocês. O restante, todos os estados já aderiram ao projeto da nota fiscal de consumidor. E o que muda de um estado para o outro é a questão da obrigatoriedade, as datas. Cada estado ele tem o seu cronograma de obrigação, que eu vou explicar mais à frente. O objetivo da nota fiscal de consumidor eletrônico foi substituir o antigo cupom fiscal. Eu acredito que a maioria de vocês lembra que era aquela impressora, né, que emitia um cupom, né, da fiscal, e aquelas impressoras que tinham um lacrezinho. Ela tem um lacre que elas eram autorizadas pela Receita, tinha toda uma burocracia em cima. Então, o objetivo é substituir essas impressoras fiscais e também substituir aquela nota de consumidor, o modelo 2. O modelo 2 é aquele bloquinho de notas, né? É um bloquinho ao qual você fazia ele na mão. Então, o objetivo é substituir esses dois modelos, o modelo 2 e o modelo de o cupom fiscal, tá? O objetivo é basicamente o mesmo dos antigos, que é documentar toda a venda de um produto, seja ela presencial, quanto uma venda para um produto para entrega em domicílio. Lembrando que é a consumidor final. O que significa isso? Eu não posso fazer uma venda de um produto para outra empresa e esta empresa revender o meu item. Não é esse o objetivo. O objetivo da nota do cupom eletrônico é eu fazer vendas para quem consome o meu produto, quem vai consumir ele, e não revender. O caso de revenda de produto fica a cargo na nota fiscal eletrônica, aquela que é a folha maior, tá? O objetivo do projeto foi reduzir os custos
que mais à frente eu vou mostrar aonde que entra essa redução de custos. Também, obviamente, tem o aumento do poder de conferência, né, dos contribuintes, e também permite um maior controle fiscal. Serve também como uma prova legal que o consumidor comprou um determinado item. Então, isso é muito comum, por exemplo, para vendas a prazo, por um exemplo, né? Você vai fazer uma venda a prazo, você vai fazer uma cobrança via boleto, eu tenho que ter um documento legal que comprova que essa pessoa comprou essa mercadoria. Como eu falei que a gente tinha os modelos antigos, que é o cupom fiscal, e o modelo 2, que é aquele bloquinho de notas, a identificação da nota de consumidor eletrônica ficou com o modelo 65. Então, ele é bem conhecido por esse modelo, né, o 65. E ele aceita nacionalmente. Antes, né, eu trouxe aqui um slide para mostrar como que era antes o cupom. Então, a gente lembra, né, que ele era... Até se vocês fizeram uma comparação, ele é muito parecido, né, do cupom de hoje. O que mudou, basicamente, foi... eu tenho informação de uma chave de acesso, é um número bem grande de 44 dígitos, deixa eu ver aqui, ó, ele se localiza nesse sentido aqui, e também eu tenho um QR Code, que é uma leitura, é como se fosse um código de barras que eu posso fazer. Mais à frente eu já vou explicar o que é ele, tá? Então, aqui eu tinha o cupom fiscal, e aqui eu tenho o cupom eletrônico. Esse cupom eletrônico, ele é chamado de DANF. Então, vamos lá, ó. O que é a famosa DANF? DANF é Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica. Por que eles falam de documento auxiliar? Porque, de fato, ele não é a nota fiscal. A nota fiscal eletrônica, ele é um arquivo eletrônico, que na área, né, aquelas pessoas que conhecem, os técnicos, contadores e alguns clientes que conhecem um pouco da parte técnica, eles falam que aquele arquivo XML. Então, este arquivo XML é o que é de fato a nota fiscal, é o que tem valor fiscal. O papel é simplesmente um papel, que é essa DANF, é um documento auxiliar. Ele é usado para você entregar para o seu cliente para comprovar essa compra que ele fez, mas não é de fato a nota. Coisa que é diferente, né, na questão dos modelos antigos, né. O modelo antigo do bloco de notas, a nota era aquele papel. Vocês tinham que guardar, não podiam perder o papel. O cliente também tinha que armazenar esse documento, guardar ele, porque se eu perdesse, eu não tinha mais essa informação. Agora, no caso da DANF, não. Fica armazenado, né, o arquivo eletronicamente, e eu posso imprimir ele a qualquer momento, tá? Então, ele é um modelo padrão, tá? E ele tem esse QR Code que é bem interessante, porque ele é utilizado para você fazer uma busca. Então, eu trouxe aqui, né, um motivo de explicar o que é esse QR Code. Pense num código de barras, porém, ele é um código de barras que a gente chama que é bidimensional. A finalidade desse código de barras é que você, através de um celular, por exemplo, ou até mesmo o físico, com algum equipamento deles, eles batem ali, pega o equipamento ou você pega o celular, faz a leitura desse documento, na hora eu já consigo identificar se esse cupom eletrônico ele é válido ou se esse cupom eletrônico não é válido. Então é muito rápido nesse sentido. E eu trouxe aqui um exemplo, ó. Isso aqui é a tela do meu celular, então como vocês podem ver, né? Eu peguei a câmera do meu celular, apontei para um código de barra de um cupom, olha o que aconteceu, ó. Automaticamente ele abriu o meu site do Cefaz, no meu caso, como era uma nota eletrônica do Rio Grande do Sul, ele abriu já a nota fiscal do Rio Grande do Sul e eu já consigo visualizar online essa informação. Então, ela está já ligada nesse sentido. Eu posso imprimir ela novamente, então tem algumas opções aqui embaixo, ó. Posso imprimir ela novamente, visualizar. Por isso que eu comentei, o papel não tem valor mais. O valor da nota é essa parte eletrônica, esse documento eletrônico. Como funciona então? Para vocês entenderem todo o processo. A empresa que emite a nota fiscal eletrônica, tá? Ela vai, através de um software, ela vai gerar um arquivo eletrônico. Que esse arquivo, ele tem todas as informações. Quais informações? Quem é o cliente, qual é o produto, a forma de pagamento, se foi à vista, se foi a prazo, se foi com cartão de crédito. Todas essas informações vão estar dentro desse arquivo eletrônico. Esse arquivo eletrônico, ele é assinado com um certificado digital. O que é o certificado digital?
Mais à frente eu vou explicar, mas eu já vou falar rapidamente. Nada mais é do que a digital sua, porém, da empresa, ligado na empresa, né? Esse certificado digital, ele vai assinar esse documento eletrônico, afirmando que a sua empresa é ela mesma, para não acontecer nenhum tipo de fraude, de, por exemplo, alguém emitir eletronicamente uma nota se passando por você. Então, o certificado digital tem essa validade, é para certificar que a empresa, que esse documento é você mesmo que está emitindo, tá? Depois de assinado, esse documento eletrônico, ele é transmitido pela internet e ele é enviado para a Secretaria da Fazenda, o famoso Cefaz, do estado do emitente, né? Então, se você é de Santa Catarina, vai emitir de Santa Catarina. Se você é de São Paulo, vai emitir para o estado de São Paulo. E a Secretaria da Fazenda, ela vai fazer a validação das informações, ela vai ver se as informações contidas dentro desse documento, elas estão corretas. Se estão, ela vai aprovar, e aí ela dá um retorno para vocês dizendo, está autorizado. Quando ela dá o retorno avisando que está autorizado, aí sim vocês podem fazer essa impressão, né, da DANF, né, da notinha impressa, e também vocês podem enviar por e-mail. Todo esse processo que eu falei, apesar de eu estar falando, ela aparenta ser demorado, mas é instantâneo, é muito rápido esse processo, que bem no final eu vou mostrar na prática. Como eu estava falando antes, o certificado digital, existem vários modelos, né? Existe o ECPF, ECNPJ, NFE, que são certificados específicos para pessoa física, para pessoa jurídica, para nota fiscal eletrônica, né? Ele garante essa segurança de troca de informações. Então, por exemplo, eu estou emitindo da minha empresa até o Cefaz, ele garante, né, essa segurança dessa informação, né, indo de um lado para o outro. Ela é usada para assinar esses documentos, é como se fosse uma assinatura mesmo de um contrato que você faz na mão e você vai lá no cartório, vai autenticar, é basicamente a mesma coisa, ela vai assegurar que esse documento é válido, tá? O tanto que é utilizado esses certificados, né, se você lembra, ele é utilizado para bancos, quando você vai fazer acesso à conta do banco, para certificar que é você mesmo, e existem 3 tipos, né? Existe o modelo A1, que ele é um arquivo que você instala no computador de vocês. Existe o modelo A3, que é um cartãozinho, o exemplo que eu tenho ali na imagem, né, que é os cartões, e você tem uma leitora que faz essa leitura. E também tem o token, que nada mais é do que como se fosse um pendrive. Então, esses são os modelos que existem e são usados para isso. Inclusive também para o escritório de contabilidade, né, para fazer as declarações da empresa, algumas escriturações contábeis e fiscais, eles também utilizam o certificado para isso. Beleza. Algumas vantagens, então, da nota fiscal de consumidor eletrônica. Uma primeira delas, ela dispensa a homologação de software pelo fisco. Então, antigamente, não era qualquer software que podia ser utilizado para a emissão de notas, tá? Eu tinha que ter uma homologação por parte do fisco. Hoje, as impressoras, eu posso utilizar uma impressora não fiscal, posso usar uma impressora térmica, uma laser e também uma jato de tinta. Então, eu não tenho mais a necessidade de adquirir uma impressora fiscal, que é aquela antiga que tinha o lacre. Aqui já é uma grande diferença naquela questão lá atrás que eu falei, que é a questão de custos. A impressora fiscal, na época, ela girava em torno de R$2.000. Então o custo era muito alto para a aquisição dela. Hoje eu posso usar uma impressora a jato de tinta que eu tenho na minha empresa. Ou eu compro essas impressoras térmicas, né, que elas são conhecidas como impressora não fiscal, que o custo dela varia de R$800 a R$1.000, dependendo de onde você está e do fornecedor, né? Então, o custo já tem uma redução nesse sentido. Também uma outra vantagem é que ela simplifica obrigações acessórias. Lembro que quando tinha impressora fiscal, eu tinha que fazer todo início de dia, eu tinha que fazer a redução Z, ou no final do dia, para fechar os lançamentos do dia da minha impressora, eu tirava a leitura X, ou seja, eu tinha um monte de burocracias que eu tinha que fazer e gerava um monte de papéis nesse sentido, né? Também dispensa intervenção técnica. As impressoras antigas tinham isso. Quando dava qualquer tipo de problema, eu era obrigado a levar essa impressora com um técnico responsável, autorizado para mexer nela,
Então eu tinha essa preocupação. Hoje não, né? Pode ser qualquer impressora é substituída facilmente. É transmitida a nota em tempo real, então é muito prático. Eu tenho uma flexibilidade para aumentar meus caixas de venda, que são os famosos PDVs, os pontos de venda. Então, imagina só, eu tenho um modelo antigo, que eu tinha impressora antiga, eu tinha 3 caixas de venda, vamos pensar num supermercado, eu tinha que comprar 3 impressoras dessas, e apesar delas ter um preço bem elevado. Agora não, se você por um acaso quiser uma impressora só, você pode. Uma impressora só, pode ter até 3 caixas, mas ela imprime numa única impressora centralizada. Existe essa possibilidade, coisas que antes não tinha, tá? Ela é integrado agora, esses sistemas já são integrados a programas de incentivos fiscais, cada estado, muitos deles já têm incentivos, né? Então, por exemplo, do Rio Grande do Sul tem a nota fiscal gaúcha, então isso já está interligado. Quando você fornece o seu CPF para colocar numa nota fiscal, você já começa a participar desses programas de incentivo, né? Cada estado tem o seu, né? Ela possibilita você fazer uma nota através de dispositivos móveis. Então aqui vem uma coisa bem bacana, né? Então vamos supor que você está exatamente num cliente agora, nesse exato momento, você não está na empresa, e você quer pegar o seu celular e emitir um cupom fiscal para ele, você tem essa possibilidade agora. Então, como é tudo eletronicamente, então você consegue emitir através do próprio celular. Você também vai ter uma redução de custos com papel. Por quê? Porque você não precisa imprimir todo o cupom a cada venda. Inclusive, se o cliente não quiser que tu imprima, que você envie a nota por e-mail, você tem essa possibilidade, por ele ser digital. Automaticamente você ganha espaço, né, com documentos. Como vocês bem sabem, vocês tinham uma variedade de documentos que vocês tinham que guardar, né, vários cupons fiscais, que entregava isso para o escritório de contabilidade. Hoje não, porque é tudo digital. Tem a possibilidade de integrar com plataformas de venda, por exemplo, um e-commerce, uma loja virtual, eu posso ter essa integração com muito mais facilidade, e eu não tenho que ter a autorização prévia de equipamento. Então, como eu falei, eu quero... Antigamente, quando precisava colocar uma impressora, tinha que ser uma impressora previamente autorizada. Hoje não, você pode pegar qualquer modelo nesse sentido. Tá? Algumas características do cupom eletrônico. Ele pode ser utilizado tanto para venda presencial, quanto também para vendas e entrega a domicílio, tá? Então, você também consegue, quando você for fazer uma entrega a domicílio de um produto, também pode ser utilizado o cupom eletrônico. A única ressalva aqui é que, quando você for fazer uma nota para entrega a domicílio, é muito importante, né, e é exigido isso, a identificação do consumidor. Então, uma grande vantagem que tem a nota de consumidor eletrônica é que tu não precisa informar para quem você está vendendo. O tanto, se vocês reparam nos lugares que vocês vão, no supermercado, por exemplo, a pessoa sempre pede para você, quer o CPF na nota? Eles fazem essa pergunta, vocês podem ou não informar. Porém, para a entrega a domicílio, é obrigado vocês fazerem essa informação. Umas outras características. Aqui eu acabei de falar, né? Não necessita informar o cliente na venda presencial, então não tem necessidade. Porém, também eu não permite carta de correção. A nota modelo 55, que é a nota fiscal eletrônica, né, o papel grande, ela permite, se você emite uma nota com algum erro, ela permite, em alguns casos, você fazer a carta de correção, corrigindo alguma informação que você colocou nela. Neste caso, não, tá? Nesse caso, ela não existe essa possibilidade. E também ela não permite devolução. Então, se por um acaso você emitiu um cupom eletrônico e o cliente devolveu, você é obrigado a usar a nota fiscal eletrônica, o outro modelo, para fazer essa devolução. O cancelamento do cupom eletrônico é até 24 horas. Então, se a mercadoria ainda não saiu da empresa, né, por exemplo, uma entrega a domicílio, vocês podem cancelar o cupom em até 24 horas. A questão que eu comentei do cliente não precisa ser informado, tá? Então, em quais casos o cliente é obrigatório ser informado no cupom, tá? Ele é obrigatório quando você for fazer uma entrega a domicílio, então eu vou entregar fora do meu estabelecimento, é obrigado, e também para vendas acima de 10 mil reais. Se eu for fazer um cupom acima de 10 mil reais e eu, por algum motivo, eu não informo o cliente, lembra que eu falei que o Cefaz faz essa validação? O Cefaz ele vai retornar para você.
é obrigado a informar o cliente nesta nota. Ele vai dar essa mensagem, então é limitado a 10 mil. E também é limitado a 200 mil. Mais que 200 mil não é permitido emissão de cupom eletrônico. E aqui eu só botei uma ressalva, né, que vendas a prazo é muito importante identificar o cliente até para vocês terem essa comprovação de que foi feita uma venda, né. E ali não é mais possível utilizar as impressoras fiscais, aquelas antigas não tem mais como utilizar. É necessário dar a baixa dessa impressora junto ao seu escritório de contabilidade. Tá? Então, falando dessas impressoras, e se eu tiver ela? Se eu tiver a famosa impressora fiscal ECF, o que eu faço? Tá? Então, a nota fiscal de consumidor, ela substitui essa ECF. Então, se você tem, não poderá mais utilizar. Porém, tem alguns casos. Como gradativamente está sendo feita essa obrigatoriedade, ainda tem um prazo de 2 anos. Se você ainda tem essa impressora, ou se você ainda tem, inclusive, o bloquinho de notas, ainda você pode usar até que termine o cupom, até que termine a memória fiscal ou até que termine o bloquinho. Terminou, não tem mais como conseguir essas nem bloco de notas e nem mais impressora fiscal, porque não tem mais autorização para pegar. Então ainda tem um prazo que você pode ainda utilizar caso tenha. Mas lógico que sempre é importante verificar com o contador de vocês para realizar, ver essa troca, ver essa questão, né? Porque às vezes pode variar, pode alterar a lei. No momento que eu estou fazendo esse webinar, tem essa questão aí. Preciso armazenar a nota fiscal eletrônica? Vamos lá. A DANF, que é aquele documento impresso, não. Tu não precisa armazenar ele, porque ele não tem validade. O que tem validade é aquele arquivo que eu falei eletrônico, que é o arquivo XML. Esse sim, ele tem validade fiscal, inclusive é esse arquivo que geralmente vocês têm que enviar para o escritório de contabilidade de vocês, porque ele que é a nota fiscal. E é obrigatório a empresa armazenar esses arquivos durante 5 anos. Então, é importante as empresas fazerem backups, guardar em pendrive, adquirir um backup, alguma forma para armazenar esses arquivos. Mas, lógico que muitas empresas de software já fazem isso automaticamente para vocês, elas já armazenam esses arquivos e controlam eles, né, de uma forma segura. Vamos falar um pouquinho como foi a adesão desse programa de nota fiscal de consumidor eletrônica, que é a questão da obrigatoriedade, tá? Então, existe um cronograma para isso, tá? Sempre existiu, para gradativamente as empresas irem se adequando e adquirirem a parte obrigatória, que é o cupom eletrônico. Aconteceu a mesma coisa também para o modelo 55, que é a nota fiscal eletrônica. E também aconteceu com o 65, que é a NFCE. O que aconteceu? Cada estado, ele teve um cronograma específico, tá? Então, cada estado teve o seu cronograma, tá? E o que eles fizeram? Eles escolheram alguns ramos de atividade, tá? E também de acordo com a atividade, né, dessa empresa e também de acordo com o faturamento. Com essas variações, eles foram fazendo. Então, eu trouxe um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que eu já vou mostrar. Deixa eu pular aqui. Ó, do Rio Grande do Sul, como é que ficou do Rio Grande do Sul, ó? Então, os famosos atacarejos, ó, eles começaram lá em 1/9/2014. Depois disso, os próximos que foram obrigados foi, ó, empresas contribuintes que o faturamento era acima de 10 milhões. Então, gradativamente, vocês podem perceber, ó, depois eles pegaram as empresas acima de 7 milhões, que daí já foi obrigado em 2015, depois teve empresas que foram obrigadas em 2017, né? E agora, em 2019, é todos os contribuintes. Então, vocês podem ver que eles pegaram as empresas que mais faturam e elas foram as primeiras a serem obrigatórias e aos poucos elas foram obrigando, né, no decorrer de cada mês, cada ano, foi entrando as outras para serem obrigatórias. Deixa eu só voltar um slide aqui. Aqui é só para vocês terem uma ideia dos estados, ó. Então, o Acre já era obrigado todos os contribuintes desde 2015. Então, por isso que eu falei, cada estado ele seguiu da sua maneira, né? E ali eu botei em vermelho Santa Catarina, porque Santa Catarina até então era o único estado que não tinha aderido ao projeto. Eles não queriam esse projeto de nota fiscal de consumidor eletrônica. Porém, fazem muito pouco tempo que eles acabaram sinalizando que eles vão aderir ao programa e vai ser a partir de 2020. Então, só para vocês terem uma ideia de como que foi cada estado.
Então, quero iniciar a emitir. O que eu preciso? O que é necessário para eu emitir, né? Começar a emitir o cupom eletrônico? Bom, primeiro, é sempre importante você verificar com o seu contador se já exige a emissão. Como a gente sabe, em 2019 todas as empresas vão ser, mas sempre é bom, converse com o seu contador, verifica, porque uma coisa que tem que tomar muito cuidado é não deixe para o último dia. Por quê, pessoal? Existem, além dos equipamentos que eu vou mostrar aqui para vocês, precisa ter um grande cuidado, porque vocês precisam configurar os sistemas de vocês precisam cadastrar os produtos de vocês precisam receber treinamento para emissão, então tem alguns cuidados que vocês devem tomar. Então o primeiro passo é verificar com o contador, tá? Segundo passo é solicitar com o escritório de contabilidade ou com alguma instituição a emissão do certificado digital. Nós recomendamos o certificado digital A1. Para o nosso sistema, que a gente tem um sistema online, o A1 é o mais indicado, porque aí você pode também emitir um cupom eletrônico através do celular. Caso vocês tenham outro tipo de certificado digital, não tem essa possibilidade. Terceiro passo é você ter um computador com acesso à internet. Então, na sua empresa, além de ter computador, você também vai ter que ter acesso à internet, porque hoje é tudo eletrônico, né? Também vocês têm que buscar um software ou um sistema de gestão que realize a emissão da nota. Então, existem vários no mercado. Então, vocês podem pesquisar, podem também contatar os seus contadores para ver se tem algumas sugestões. Vocês vão precisar de uma impressora comum, não fiscal. Mais à frente eu vou mostrar alguns modelos que eu mais recomendo, tá? Junto com o escritório de contabilidade, eles vão auxiliar vocês a fazer uma liberação junto à Secretaria da Fazenda, do estado de vocês. Então, eles vão lá na Secretaria da Fazenda e vão dizer, olha, a partir de agora, este cliente, este contribuinte, ele vai iniciar a emissão da nota eletrônica. Então, tem que ser feito isso, né? Quando é feita essa liberação, automaticamente é gerado um código, que é esse código de segurança do contribuinte, que é importante essa informação para a gente emitir. Sem ele, a gente não consegue emitir o cupom eletrônico. E também a inscrição estadual da empresa tem que estar regular. Então, qualquer dívida que a empresa tem, algum imposto devido, né, que não esteja irregular a inscrição estadual, não consegue fazer a adesão do projeto. Tá? Aquele código que eu falei antes, que é o código CSC, ó, deixa eu voltar ali, ó, que é o penúltimo item, Código de Segurança do Contribuinte, ele nada mais é do que um código grande, ele é alfanumérico, né, que é com letras e números, que é só para o contribuinte e do Cefaz, que ele é usado para garantir, né, essa comunicação entre dois, para dizer, olha, basicamente, eu sou eu mesmo, eu estou conferindo, estou me certificando, né, que eu sou a pessoa que estou emitindo esse cupom. É muito parecido do certificado digital, os dois é necessário para isso. Qual impressora comprar? Então, a gente sugere, né, aqui na empresa, que você sempre adquira essas impressoras não fiscais, que a largura do papel, a largura mínima é 80 milímetros. Então, esse exemplo dessa impressora que eu trouxe aqui, ó, essa pretinha, é uma das mais usadas. Então, existem marcas Bematec, Eugin, tem várias marcas, né? Todas elas funcionam perfeitamente. Esse aqui são os bloquinhos, né? Os bloquinhos, não, os papéis de impressão, né? Que é essa largura de 80 milímetros, as bobinas, agora veio o nome, que é utilizado para isso. Mas a gente trouxe aqui, né, que pode ser usada sim uma impressora comum, um jato de tinta, que é aquela folha grande, A4, né, a folha de ofício, né, maior. Porém, nós não recomendamos porque pensa o seguinte, o fluxo de impressões pode ser muito grande. Então, imagina um cupom pequenininho sendo impresso numa folha grande. Então, vai ocasionar, né, que vocês vão ter um custo meio alto de papel. Então, vale a pena o investimento de uma impressora dessas. Tá? Então, agora chegamos a uma parte que eu vou mostrar na prática para vocês como que a gente faz uma emissão. Vamos lá. Então, eu estou pegando aqui, vou mostrar como exemplo o nosso sistema. Deixa eu abrir ele rapidinho aqui para vocês. Sistema teste nosso aqui interno, só para vocês visualizarem como é que funciona. Logo que vocês entram no sistema, então o que acontece? Ele vai apresentar para vocês, tá, um dashboard com os gráficos de faturamento, mostrando o que tu faturou no mês anterior, o que tu faturou nesse mês e assim por diante. Todos os dados que estão informados aqui, eles são fictícios, tá? Então a gente tem, ó,
desde cadastros de pessoas, produtos, natureza de operações, como também a parte de venda e os dados da empresa. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui o que a gente falou. Por exemplo, aqui em minha empresa, logo que vocês se registrarem, aqui vocês vão ter que informar os dados da empresa de vocês. Como eu falei aqui, eu estou com uma demonstração, uma empresa de demonstração, eu vou informar CNPJ, inscrição estadual, os endereços, telefone, e olha aqui, pessoal, certificado digital, ó. Então, ó, aqui começa a vir as informações que eu comentei, ó. Eu sou obrigado a ter um certificado digital, então vocês vão informar ele aqui, podem colocar o logotipo da empresa de vocês, e aqui também, ó, o CSC, aquele número, aquele código de segurança que a gente pega a liberação junto ao Cefaz, tá? Com essas informações, os dados de vocês, certificado e CSC, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é eu ter o cadastro dos meus clientes, então eu tenho aqui vários clientes de teste como exemplo, né, que é importante ter. Lógico, como eu falei para vocês, não é obrigatório, né, o cadastro dos clientes, que eu posso não identificar, mas eu tenho aqui os cadastros deles. Também os cadastros de produtos, esse sim é obrigado a vocês terem. Então, eu vou pegar um exemplo de um produto aqui, por exemplo, eu vou pegar um iPhone. Vou editar ele aqui. Olha as informações que tem que ter, tá? Então, a descrição do meu produto, o código de barras dele, se eu tenho qual que é o preço de venda, qual que é o preço de custo, e informações que são obrigatórias, como a NCM, que é o Código da Classificação Fiscal. Então, para que identifica qual que é exatamente esse produto para o Cefaz, para a Receita Federal. O que é a classificação, então, fiscal? Porque cada pessoa tem um código e tem uma descrição. Por exemplo, aqui, esse exemplo do iPhone, aqui, o código é 8. Só que como que a Receita Federal sabe que você está vendendo um iPhone? Ela sabe por esse código. Para ela, telefones é o 85171231. Então, eu tenho que informar isso aqui. Essa informação, com certeza, a gente auxilia vocês, o contador de vocês também auxilia na busca, né? O SEST também é um código específico para a situação tributária, caso se aplique, né? Então, também é mais um código que tem que ser informado. Por último, natureza de operação, que é a parte fiscal, tá? Então, eu vou pegar um exemplo rápido aqui, que é onde vocês vão configurar a parte tributária de vocês. Essa também é uma informação, né, que é a CFOP, né, 501, 502, CSTs de PIS, ICMS, PIS, COFINS, etc. São partes de impostos. Isso também, essas informações estão tudo pegas junto com o escritório de contabilidade. Tendo essas informações em dia, né, tudo cadastrado no sistema, eu venho aí fazer a minha emissão, que é o meu frente de caixa. Então, essa aqui é a tela. Como vocês podem ver, a primeira opção que apresenta é a busca do cliente. Caso a pessoa que está fazendo a compra agora, vocês queiram, já tem o cadastro dela pronto, vocês informam aqui. Caso contrário, vocês solicitam para ela, você quer o CPF na nota? Informa o CPF. Ou se não, não informa nada. E eu venho aqui e vou selecionar meus produtos. Então, eu vou pegar o exemplo do iPhone, ó. Vou pegar, então, o iPhone, vou selecionar, vou colocar adicional. Então, já está dando o meu total aqui embaixo, ó, valor total de 9.500. Vamos botar outro item aqui. Vamos botar, por exemplo, aqui uma correia. R$55. Adiciono. Então, ó, total da minha venda, 9.555,50. Venho aqui encerrar. Ele vem para a área de pagamento. Então, eu vou colocar quanto que eu quero dar de desconto. Vamos supor que eu vou dar de desconto aqui R$55,50. Então, o meu total agora, ó, ele já alterou para 9.500. Então, como que vai ser a forma de pagamento? Eu vou botar alguns valores hipotéticos. Vai ser 1.000 em dinheiro, né? Então, eu vou colocar 1.000 em dinheiro e o restante do pagamento, por exemplo, o restante que é os 8.500, vai ser em boleto. 8.500 em 12 vezes. Beleza. O valor total de pagamento fechou com o total da nota. Vou encerrar. Aqui, ó, posso escolher se eu vou emitir a nota e já imprimo o documento ou se eu só emito o documento. Como eu falei, você pode ter se o cliente não quer a nota fiscal, mas você pode emitir de qualquer jeito e poupa papel na impressão. Vou fazer a impressão, ó, encerrar, venda. Nesse exato momento, ele está gerando aquele arquivo que eu falei para vocês, ele envia lá para a Secretaria da Fazenda, ela retorna se foi autorizado ou não, e vem a mensagem aqui. Vocês viram que o processo é bem rápido, né? Então, ó, já apareceu aqui o cupom, ó, deixa eu só aproximar ele, ó, tá aqui impresso.
vem o logotipo de vocês, os dados da empresa de vocês, os produtos que vocês venderam, e aqui está como consumidor não identificado, porque de fato a gente não identificou ele. Ó, ele já fica posicionado pronto para você fazer uma nova venda. Vamos simular agora uma selecionando um cliente. Ó. Então eu tenho aqui o Samuel, pegar o meu cadastro, e ele comprou aqui, vamos botar aqui Tramontina, um martelo. Vou adicionar, venho aqui encerrar, ele pagou à vista, então os R$ 27,99, vamos supor que ele deu R$ 30. Então de troco o sistema já calcula, que deu 2,1, vou encerrar, mesma coisa, vou emitir e imprimir. Olhem só, já enviou para o Cefaz, já deu o retorno, o Cefaz que está autorizado. Caso tenha alguma inconsistência na informação, vai aparecer na tela o erro que aconteceu, o Cefaz retorna esse erro. Vou aqui aproximar, ó, tá aqui, ó, o produto que eu comprei. Já aparece quanto que eu dei em dinheiro, quanto que eu dei em troco, ó, apareceu 2,1, que é o troco que eu tenho que receber, e aqui vem os meus dados. Lógico que aqui aparece em homologação, aparece aqui, né, emitido em ambiente de homologação, porque não é válido, é um teste que eu estou fazendo. Então vocês viram que é bem prático, né, pessoal, a emissão, né? Então nós estamos já finalizando. Vou deixar aqui os meus contatos, tá, pessoal? Então, vocês têm o site da empresa, que é otimize.com.br, o meu e-mail, samuel.basso@otimize.com.br, tem minhas redes sociais disponíveis. Essa apresentação que eu estou fazendo aqui, eu posso encaminhar vocês por e-mail, vocês podem me dar um ok se vocês desejam, e fica o convite para vocês experimentar o nosso sistema. Esse sistema que eu mostrei para vocês, ele tem um período de 7 dias gratuito, então você pode se cadastrar, pode fazer teste, emitir os seus cupons eletrônicos. Para vocês acessarem ali o endereço aqui embaixo, erpsoft.com.br/experimentar. Então vocês digitam esse linkzinho aqui, vocês conseguem já visualizar e fazer um teste. Deixa eu só voltar a minha câmera aqui. Então, pessoal, agradeço, muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para me enviar qualquer e-mail, me comunicar por redes sociais. O endereço aí que eu falei, que é rpsoft.com.br/experimentar, tem chat online, então vocês podem acionar o pessoal para tirar qualquer dúvida na hora de fazer um teste, e estou à disposição. Espero ter ajudado vocês com essas dicas, se auxiliou, pelo menos esclareceu alguma questão nesse sentido, e fico à disponibilidade para ajudar em qualquer momento. Até mais, tchau, tchau, tenha um ótimo dia.